E aqui no estúdio, quem conversa comigo agora sobre o resultado dessas eleições em Goiás é o jornalista, especialista em marketing político e pesquisa eleitoral, Luiz Carlos Fernandes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, a gente viu aí algumas matérias agora com relação a esses candidatos. O Vanderlan começou bem, até um pouco à frente do Íris no início, depois teve aquela queda e, de repente, a gente vê um resultado um pouco diferente do que estava nas pesquisas. Surpreendeu? Não, porque geralmente a apuração ela começa do centro para a periferia. A maior votação do Íris se dá na periferia, não se dá no centro. Então é natural que o Vanderlan começasse na frente na apuração, né? E aí, à medida que entravam os votos da periferia, né, das regiões mais afastadas do centro, a votação dele melhorasse. É natural isso. Com relação ao resultado um pouco diferente, a gente tem que ver uma coisa. Um dos problemas que mais acontece em termos de viés de pesquisa eleitoral é que a pesquisa não consegue calcular o número de pessoas que deixam de votar e o número de brancos e nulos que vai acontecer naquele processo. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 30% aqui, né, 21% de abstenção e mais 4% de brancos e 6% de nulos. Então, mais de 32% nós estamos falando nessa eleição em Goiânia. A eleição passada foi 12% de abstenção e não chegou nem a 20% com brancos e nulos. Então, a pesquisa não consegue prever isso. Então, ela foge um pouco da margem de erro, mas isso é natural no processo. O próprio Vanderlan, criticando a pesquisa, ele está esquecendo que a pesquisa disse que ele ficaria em segundo e o Íris em primeiro. Nesse sentido, a pesquisa acertou. A amostra bateu certo, Sim, né? Pesquisa diz, o Natal ocorre entre o dia 20 e o dia 30, não diz que é no dia 24. Como é que você acha que o candidato Íris Rezende recebeu essa resposta das urnas, já que ele já havia afirmado que para ele estaria eleito no primeiro turno? Não, é assim, o que acontece? Todo candidato, ele vê a pesquisa de duas formas. Se ele está ganhando, a pesquisa é correta. Se ele não está ganhando, a pesquisa é errada e a pesquisa interna dele é que é a correta. Isso é natural do processo. Ninguém admite que está perdendo antes do dia da eleição porque é ruim, até para a mobilização da campanha. Né? Natural que isso ocorra. Então, o que acontece? O Íris, eu acho que ele ficou bem aliviado, porque na reta ascendente de termos de pesquisa, a gente vê muita tendência. Na reta ascendente, ele ficou paralisado nas últimas 3 rodadas, aí você pode falar de Ibope, de outros institutos, e quem continuou crescendo foi o Vanderlan. Só que, vamos dizer assim, o pique do Vanderlan foi rápido demais, e ele começou a cair já na véspera da eleição. Então, por isso é que essa diferença, ela foi menor, mas não é porque o Vanderlan cresceu muito a mais do que você esperava, é porque as abstenções foram muito maiores do que você imaginava. Agora, a gente viu nesse momento eleitoral muitos falarem em renovação. E, novamente, a gente vê uma situação aqui em Goiás de polarização. A gente está aí com o PMDB e vamos colocar o PSDB porque está apoiando, no caso, o PSB. Então, assim, a gente tem essa polarização. Como é que o senhor vê essa situação aqui? Não, o que se percebe é o seguinte, num balanço geral, se você for fazer um balanço geral das eleições no Brasil, você percebe que os candidatos e os partidos que eram mais estruturados, mais bem estabelecidos, levaram vantagem. Por que eles levaram vantagem? Porque essa foi uma campanha curta, com pouco recurso e com pouco tempo e espaço de mídia. Então, é natural que quem já é conhecido, quem já tem uma boa reputação, quem já foi prefeito, tenha melhor chance nessa eleição. Isso é um processo natural nesse sentido. Então, você vai ver, o partido que mais fez prefeito continua sendo o PMDB no Brasil. Segundo lugar, o PSDB. O susto, vamos dizer assim, o diferencial desse momento é o PT, que foi reduzido a pouco menos da metade do que ele era. Foi o grande prejudicado. E, em segundo lugar, a Rede, né, o partido da Marina, aí, que a gente achou que ele ia ser um partido que ia crescer muito nas eleições, e ele continuou com 5 prefeitos. Inclusive, o candidato do Rede em Goiânia me surpreendeu, porque ele é um vereador de 6 mandatos, ele teve menos votos que Flávio Sofiati, que é um professor universitário que nem de Goiânia recentemente mudou para cá. Isso foi uma surpresa do meu ponto de vista. É verdade. Agora, dá para apontar os erros e acertos no caso dos 2 candidatos que ficaram agora para o segundo turno? Olha, assim, geralmente quem vai para o segundo turno são os que mais acertaram, né? Então, o que se percebe? Na verdade, a campanha ela foi um pouco da mesma coisa. Pouco criativa, propostas muito parecidas, a propaganda negativa voltou à tona, quer dizer, aquela coisa de falar mal do adversário foi mais frutífero do que falar bem das propostas ou discutir realmente as questões. Então, esse aspecto negativo, da propaganda negativa, né, da campanha ser um
ponto forte que já vinha diminuindo nas eleições anteriores, né? Eu acho que é um ponto negativo dos dois candidatos. Mas, de qualquer forma, no marketing político, você precisa falar bem de você e falar mal do seu adversário. Faz parte do processo. Do jogo. Do jogo, exatamente. Agora, né? por exemplo, vamos falar aí de outros candidatos. O delegado Valdir, por exemplo, que aí terminou em terceiro lugar e no início estava aí, até antes do Íris entrar, ele estava na frente. O que o senhor acredita que aconteceu para que ele tenha caído aí nas pesquisas, no gosto público, e não tenha conseguido modificar esse cenário? Também natural. Por quê? Porque o delegado Valdir vamos dizer, é um político novo nesse processo eleitoral, é recente, e ele é estruturado, ele foi bem estruturado a comunicação política dele nas redes sociais. Então, na pré-campanha, antes de começar a campanha de rádio e televisão, ele estava bem à frente. Por quê? Porque era o melhor, sabe, o que mais sabia usar as redes sociais, né? A internet. O que acontece? Quando a televisão e o rádio entrou, que realmente ainda o rádio e a televisão ainda são os mais importantes em termos de comunicação política, ele não soube sair tão bem nos debates, não soube sair tão bem na propaganda. O tempo dele muito reduzido, ele tinha menos de 1 minuto, os outros adversários tinham 1 minuto e tanto, 3 minutos e meio. Quer dizer, então ele perdeu esse espaço, né? E outra coisa, o eleitor goianiense, em sua maioria, 44% de centro. Eleitor de centro não gosta de radicalismo nem à esquerda nem à direita. E ele, de certa forma, ele é um radicalismo mais à direita, né? Esse negócio de dar tiro e por aí afora. Então, ele perdeu um pouco esse espaço. Natural também. Agora, e esse quarto lugar aí do Francisco Júnior, que, assim, conseguiu, apesar do curto tempo na televisão, o senhor está falando que ainda continua realmente sendo muito importante, TV e rádio, o que ele fez de tão assertivo? O que pode ser atribuído? Uma propaganda de televisão bem feita, saiu-se bem nos debates, e ele é uma pessoa plasticamente, né? Não estou falando não só politicamente, mas plasticamente interessante, né? Midiático, vamos dizer assim, e teve um apoio de um grupo grande, que é o grupo carismático da Igreja Católica. Isso tudo somado dá um desempenho bom para ele. Vai dizer, tudo bem, ele ficou em quarto, mas não se esperava que ele ficasse em quarto. A decepção maior é a Adriana Costa, né? Pois é, a Adriana Costa, vamos falar dela. Tinha a máquina, né, do município na mão, o apoio do prefeito Paulo Garcia. O que pode ter errado, assim, dado errado? A gente sabe que tem a questão do PT, que está numa situação realmente muito ruim no país inteiro, mas o fato dela dizer no programa dela, por exemplo, que continuaria o serviço, as obras, enfim, do atual prefeito, que está sendo mal avaliado atualmente pelo goianiense, pode ter interferido nesse resultado ruim? Não, assim, não é muito o discurso em si. Eu acho que essa história, criticam, ela tirou o vermelho, diminuiu a estrela, escondeu 13. Então, o que foi estrategicamente está correto fazer isso. O PT tem mais de 50% de rejeição em Goiânia. Nacionalmente, mais de 50%. E soma-se essa rejeição da atual administração. Então, ela tinha uma mala muito pesada para carregar. Né? Eu vi pessoas dizendo, olha, ela é uma boa candidata, mas por esse partido eu não voto nela. Então, talvez esse resultado seja menos do que se esperava, não por ela, mas pela herança que ela carregava consigo, né? Agora, Luiz Carlos, a gente estava falando aí de votos brancos, nulos e abstenções. O número foi de 272.504. Isso é mais do que obteve aí o segundo colocado, e se juntar o restante dos outros candidatos, é mais também. Que recado é esse que o eleitor está dando com esse comportamento nas urnas? Chega desse comportamento político. O eleitor está cansado desse modelo de se fazer política, desse tipo de se fazer política, desse tipo de ator político, né? O recado é claro em relação a isso. Se você for pegar o cenário nacional, você consegue ver melhor. Existe um estudioso chamado Anthony Dawes, que ele vai falar de modelos de democracia. Então ele fala, existe um modelo que é um modelo oligárquico, que é um modelo mais atrasado, tem um modelo que é oligarquias competitivas, são grupos, igual PSDB e PMDB em disputa, e tem um modelo chamado poliarquia, ou seja, que fragmenta em vários partidos, vários grupos disputando e ninguém tem hegemonia absoluta. Esse é o modelo ideal para a democracia. Quanto mais clivagem e competição houver, melhor para o cidadão, porque ninguém está seguro para fazer o que quer, ele tem que obedecer à voz da rua. Então, para ele se sustentar no mandato, ele tem que olhar o que as pessoas estão querendo, a sociedade está querendo. Então, esse é um modelo bom, então isso não é ruim para a democracia. Se você for ver, o PT perdeu muito nessa eleição, mas quem ganhou?
Não dá para dizer, porque PMDB continuou crescendo, PSDB continuou crescendo, mas o PSD aparece como o partido terceiro que mais cresce. Partidos como o PSH cresceram 125%. Os pequenos partidos cresceram muito, o PSOL está crescendo. Então, assim, não dá para dizer mais, abrindo espaço para outros usando, né, no geral. Sim, só essa oligarquias competitivas, né, em disputa. Isso está melhorando. Então, é um processo de avanço da democracia. Bom, mas agora a gente está aí, segundo turno, 10 minutos de propaganda para cada candidato. Qual é a estratégia que o senhor acha que Iris e Vanderlan vão adotar para... Isso foi um erro, né? Vamos dizer que isso foi um não erro. Vai ser fácil. Era para ser só 10. Eu acho que isso aí, no momento em que as pesquisas dizem, o eleitor está chateado, aborrecido e sem paciência com os atores políticos. Então, em vez de você ser uma coisa positiva, vai ser negativa. Ele vai perder... Ele estava perdendo 10 minutos e estava achando ruim, né? Entre a novela, entre... Deve ser a estratégia Agora vai ser 20. Olha, é complicado, porque a legislação não só diminui o tempo, ela diminui as possibilidades. Por quê? Não permite cenas externas sem um candidato, não permite o uso de computação gráfica. E o brasileiro, se tem uma coisa que ele sabe, que ele tem é o bom gosto estético. As novelas brasileiras, as produções televisivas brasileiras são de muito boa qualidade. Então, ele tem muito bom gosto estético. Tá exigente. E ele aguentar um candidato falando 10 minutos sozinho vai ser muito cansativo. Vai ter gente desligando Eu quero ver como é que vai ser. Não sei te dizer ainda qual é a estratégia. Bom, Luiz Carlos, você continua aqui com a gente, que a gente volta a falar sobre eleições daqui a pouquinho. Estou à tá? disposição.